Senhor, Ele vive, aleluia. Eu convido os irmãos a abrirem as vossas Bíblias em João capítulo 13. João capítulo 13. Hoje celebramos o dia da ressurreição do Senhor, aleluia. Porque Ele vive, nós vivemos também, aleluia. E diz assim a palavra de Deus, João capítulo 13, principiando no versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Agora no versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que tinha saído de Deus e que ia para Deus. Ele levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Eu gostava que os irmãos mentalmente pudessem sublinhar as palavras ou as vezes que se repete o verbo sabendo. Logo no início diz, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que estava chegando a sua hora. Isto faz referência à última ceia, antes da morte do Senhor Jesus. E Jesus sabia que estava chegando a sua hora. E depois mais abaixo diz, Jesus, ele sabia, ou sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos
todas as coisas, ele sabendo que tinha saído de Deus e ele sabendo que ia voltar para Deus. Jesus, ele sabia todas as coisas. E o que é que ele faz? Ele se pega numa toalha, tira as suas vestes, cinge-se com a toalha e lava os pés aos seus discípulos. Jesus, ele sabia que a sua morte estava a chegar, mas ele sabia que ia voltar para o Pai. Ele sabia que o sepulcro não ia agarrar nesta terra. Ele sabia que a cruz não ia agarrar. Ele sabia que a luta que vinha era grande, mas ele sabia que iria voltar para Deus. E eu gostava que os irmãos ainda lessem comigo mais uma passagem bíblica. Pode ser 1 de Coríntios, e vamos fixar este sabendo. 1 de Coríntios, no capítulo 4, versículo 16, e vamos ler 3 versículos, do 4, do 16 até ao 18. 1 de Coríntios 4, desculpem, 2 de Coríntios, segunda epístola de Coríntios, capítulo 4, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Amém? Não precisamos desfalecer. Nós sabemos de onde viemos e para onde vamos. Meus irmãos, não precisamos de ficar atribulados com esta leve e momentânea tribulação, mas que nós possamos continuar a fazer aquilo que Jesus fez, que nós possamos continuar a servi-lo com toda a alegria, com todo o zelo, com toda a humildade. Não temos que atentar para aquilo que se vê, porque aquilo que se vê é eterno, é passageiro, é terreno, mas aquilo que não se vê é imortal e é eterno. O nosso Senhor Jesus, Ele deu-nos os exemplos, que nós possamos não ficar com os olhos fixos nesta momentânea tribulação, mas que nós possamos olhar. Ó irmãos, mesmo que passe a crucificação, mesmo que passe os 3 dias no sepulcro, sabemos que amanhã da vitória vai chegar. Amém? Assim como chegou para Jesus a ressurreição, sabemos que para nós também. Amém? Que o Senhor nos possa abençoar neste dia, a celebrá-lo com toda a alegria, porque Ele verdadeiramente Ele vive. E porque Ele vive, nós podemos confiar. Nós sabemos que viveremos com Ele. Aleluia. Oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesta tarde, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez, Senhor, pelas tuas bênçãos sobre a nossa vida. Te agradeço pela tua fidelidade até este dia, Senhor. Te agradeço pelo teu amor eterno, Senhor, sobre nós. Muito obrigada, Senhor, porque em ti podemos confiar. Muito obrigada, Senhor, porque em ti somos mais que vencedores. Obrigado, Deus, Senhor. continua a abençoar a tua igreja, Senhor, não só neste lugar, Senhor, mas em todo o lugar onde a tua palavra é pregada, Senhor. Continua a abençoar, Senhor. Também te pedimos, Senhor, por esta situação, Senhor, Deus, que estamos a estenda a tua enfrentar mão. neste Amém. momento, Senhor, e desde já te louvamos, Senhor. Ajuda-nos a saber que a nossa vida está segura nas tuas mãos. Deus, ainda que não possamos ver o desfecho disto, Senhor, podemos confiar em ti. Não precisamos de atentar, Senhor, para aquilo que se vê, Senhor, mas podemos compreender, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que tu irás cuidar em todas as situações. Muito obrigada, Senhor, porque tu és maior do que qualquer uma das situações, Pai, no nome de Jesus.
Estamos diante do Senhor, estamos nesta tarde louvando, agradecendo a sua vida, agradecendo a sua ressurreição. Lembrar que há 3 coisas que ficaram vazias quando Jesus, na verdade, Ele desenvolveu e completou a sua paixão por cada um de nós. Amém? Há 3 coisas que ficaram vazias e todas essas 3 coisas têm uma mensagem poderosa para cada um de nós nesta tarde. São esperanças, são promessas para cada um de nós. Lembrando que a cruz ficou vazia. Amém? Aleluia! O túmulo ficou vazio e também a mortalha onde Jesus estava, na verdade, enrolado, também ficou vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? O facto de cada um desses aspectos, destas coisas, quer a cruz, quer o túmulo, quer a mortalha ter ficado vazia, tem um grande significado para cada um de nós. Amém? Hoje estava no jornal ouvindo um pouco da homilia que nesta manhã foi proferida em Lisboa pelo cardeal e ele também foi frisar o túmulo vazio. É verdade, claro, é a mensagem da Páscoa. E depois frisou as igrejas vazias, as casas, os templos vazios. Na verdade, não quero frisar esse aspecto, porque Deus não vive em templos feitos por mãos de homens. Amém? Mas Ele vive em nossos corações. Amém? Então a igreja não está vazia de Deus. A igreja tem Cristo ressurreto. Os templos podem estar vazios, mas em cada lugar em que está uma testemunha, um filho de Deus, uma filha do Senhor. Amém? Aí é a igreja. Aí está Jesus em seu coração. E a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, estamos cheios, amém? Podemos não estar nos templos, mas estamos cheios da sua presença. Podemos estar cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Então, em primeiro lugar, nós olhamos para a cruz vazia, amém? Lembrar, e queria convidar a abrir em Lucas, no capítulo 24, a palavra do Senhor. E lemos ali no primeiro versículo do capítulo 24 de Lucas, que no primeiro dia da semana, muito madrugada, muito cedo, as mulheres foram ao sepulcro levando especiarias que tinham preparado. Amém? Nós encontramos estas mulheres seguidoras de Jesus, podemos dizer discípulas de Jesus, porque o que é um discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. E as mulheres também são discípulas, no sentido que também estavam aprendendo. E vemos Maria aos pés de Jesus, quando Jesus ele frisa, dizendo, Maria escolheu a melhor parte, aprendendo aos pés de Jesus. Não somente os homens, os seus 12 apóstolos, que tiveram aqueles 3 anos e meio, na verdade, seguindo Jesus, aprendendo de Jesus, outros 72 discípulos, mas também as mulheres que também seguiam Jesus, aprendiam de Jesus. Amém? E diz que aquelas mulheres fiéis ao Senhor, que amavam o Senhor, elas iam pelo caminho, iam, na verdade, saíram das suas casas, estavam caminhando para o sepulcro do Senhor, para ir dar, na verdade, ungir o corpo do Senhor, porque tudo tinha sido feito, na verdade, a mortalha tinha sido colocada às pressas e o corpo não tinha sofrido aquela preparação que, na verdade, no Oriente é costume fazer. Lembramos que naquele dia em que a mulher, podemos chamar de Madalena, possivelmente, Maria, ela estava na casa de Simão e veio com aquele vaso de alabastro e quebrou o vaso de alabastro, preparando, aleluia, antecipadamente o corpo do Senhor para a sua sepultura, com aquele perfume raro, com aquele unguento especial. Louvado seja o nome do Senhor. Até elas saíram da sua casa, caminhando pelas ruas de Jerusalém. De repente, olham para o topo de uma colina e ali, naquele lugar que os populares, que os habitantes de Jerusalém chamavam como o lugar da caveira, encontraram ali o lugar onde 2 dias antes, tinha estado 3 cruzes e uma delas, na verdade, tinha sido a cruz do Senhor Jesus Cristo, aquela sexta-feira de horror, naquele lugar que lembrava, na verdade, aquela tortura, aquele sacrifício em que Jesus estava ali
pendurado. Eles podiam olhar para aquele lugar, naquela colina, e observar ainda manchas de sangue no chão. O sangue tinha escorrido do corpo do Senhor, tinha na verdade saído da sua fronte, da sua cabeça, onde tinha sido cravada uma coroa de espinhos. Na verdade, sangue tinha saído das suas costas, que tinha sido, na verdade, chicoteado por aquele azorrago de 39, na verdade, aquele azorrago, na verdade, que durante 39 chicoteadas valentes, torturosas, em que Jesus foi torturado com aquele chicote. Na verdade, ele podia sentir, na verdade, em que o sangue saiu do lado, quando o soldado perfurou o lado de Jesus, em que saiu sangue e água. Na verdade, elas podiam olhar para aquele lugar, olhar para aquela madeira, para aquelas traves que ali estavam, que tinham pertencido àquela cruz, a cruz do Senhor, e na verdade olhar e lembrar daquele sangue foi por todos nós derramado. Lembrar, irmãos, que este foi o preço, o sangue de Jesus foi o preço da tua e da minha redenção. Amém? Aquele sangue foi derramado para nos libertar das consequências do pecado sobre as nossas vidas. Não havia dúvida alguma que Jesus tinha morrido naquele lugar. Os soldados sabiam disso, as autoridades romanas sabiam disso, os líderes religiosos sabiam disso. Amém? E juntos até já, mais à frente, iriam espalhar um boato, uma mentira, em que eles, na verdade, argumentaram, levantaram, na verdade, uma mentira em que os discípulos tinham vindo de madrugada, tinham vindo de noite e roubado o corpo do Senhor. Como seria possível aqueles 11 homens, aqueles homens mal preparados, dominar a guarda romana? A guarda romana poderia ser composta de 10 a 30 soldados. Poderiam estes homens deslocar ainda, para além disso, dominar a guarda romana, deslocar uma pedra que tapava o túmulo de Jesus, que segundo alguns comentaristas, segundo alguns comentadores, segundo alguns, na verdade, pesquisadores, poderia ter à volta de 2 toneladas, 2.000 quilos, e ainda por cima roubar o corpo. Dizia outra versão, é que os discípulos, os soldados, na verdade tinham vindo, os discípulos tinham vindo e os soldados estavam dormindo, e então eles abriram a sepultura, aquela grande pedra, e tinham roubado o Senhor Jesus naquele lugar. Amém? Mais ainda, para cúmulo da situação, eles teriam roubado o corpo e arrumado toda a sepultura, deixado tudo em ordem, os lenços dobrados. Qual é o ladrão que faz isso? Né? Qual é o ladrão que deixa a mortalha para trás? Ou, na verdade, se eles fizessem isso, teriam levado o corpo, na verdade, o mais depressa possível, enrolado na mortalha. Nada disso pode-se confirmar, na verdade, porque este é um grande embuste levantado pelas autoridades para encobrir uma grande verdade. Amém? A grande verdade é esta, é que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia com poder e glória. Ele ressuscitou e está vivo para todo o sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meu irmão, minha irmã, Jesus realmente morreu, e por isso eu quero que olhes para aquela cruz vazia nesta tarde. A cruz foi o lugar onde Jesus morreu. Aleluia! Mas hoje está vazia aquela cruz. Amém? Impressiona-me quando vou a alguns templos, na verdade, em que participo em alguma cerimónia, algum familiar, alguma situação, e olho para as cruzes, olho para os crucifixos e vejo, na verdade, as cruzes com corpos, com Cristo que parece que foi derrotado pela cruz. Mas a cruz que eu vejo na Bíblia não é uma cruz em que Cristo foi derrotado, mas é Cristo quem vence a cruz. Na verdade, Ele vence a sepultura, Ele vence a mortalha, e Ele está vivo para todo o sempre. Não olhe para uma cruz, na verdade, onde está um Cristo parado, um Cristo crucificado, que parece que perdeu. Não, Ele não perdeu, porque a cruz ficou vazia, o sepulcro ficou vazio,
Tragada foi a morte na vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Dá glória a Deus, meu irmão. Dá glória a Deus, minha irmã. Porque Ele está vivo. E porque Ele está vivo, Ele pode velar pela sua bendita palavra para a cumprir na tua vida, para a cumprir na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Olhando para a cruz vazia. Amém. Nós podemos olhar vazia do corpo do Senhor, mas cheia de promessas, com uma grande mensagem para cada um de nós. Na verdade, há uma mensagem poderosa. Amém? A cruz fala-nos do perdão dos nossos pecados, porque o sangue de Jesus Cristo, que foi ali derramado, nos purifica de todo o pecado. Foi ali, como diz o hino número 15, que eu vi meu pecado castigado na cruz. Naquela cruz, Jesus pagou pelos teus e pelos meus pecados de todo o mundo, pelos pecados dos teus familiares, pelos pecados dos teus vizinhos, pelos pecados dos teus colegas de trabalho, pelos colegas, na verdade, de todas as nações, tribos e línguas. Jesus morreu pelo pecado de todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi à cruz para pagar pelos teus e pelos meus pecados. Pecado. O pecado é uma palavra que não é popular, é uma palavra impopular. Cada vez mais, né? É uma palavra que as pessoas rejeitam, né? Irmãos, mas o facto é este, é que todos nós pecamos, cada um, tu e eu, somos pecadores, amém? A pessoa da tua casa ao lado, o teu vizinho, tu que me estás a assistir, o vizinho de cima, o vizinho de baixo, o vizinho do lado, o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, também é pecador. Todos pecaram, todos temos falhado, todos temos errado o alvo, o propósito de Deus para a nossa vida. Irmãos, este é o grande problema. Diz que o salário do pecado, diz lá em Romanos 6:23, é as suas consequências, a sua paga pelo pecado é a morte. E a morte fala-nos de separação. Nós ficaríamos separados de Deus por toda a eternidade, no lugar onde há trevas exteriores, pranto e ranger de dentes. A Bíblia diz em Ezequiel 18:20, a alma, a vida, o pecador, a alma que pecar, essa morrerá. Porque todos temos pecado, todos, tu e eu, teu vizinho, teu familiar, todos nós merecemos o castigo de Deus. Amém? Todos nós merecíamos, na verdade, a condenação eterna. Todos nós merecíamos o inferno. É uma palavra que também incomoda, mas esta é uma realidade. Jesus falou-nos do céu, mas também falou-nos do inferno. Mas Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém, na verdade, vá para esse lugar. Por isso Ele veio a este mundo. Por isso Ele deu a vida naquela cruz. Porque Deus não quer que ninguém seja condenado pelos seus pecados, mas que todos possam aproveitar o dia da sua oportunidade e receber Jesus Cristo, o seu perdão, uma nova vida, a vida eterna que Ele tem para te oferecer. Nesta Páscoa, Deus tem vida, Jesus vivo tem vida para te dar, tem vida eterna, tem vida. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, abundante para cada um de nós. Então Jesus pagou o preço naquela cruz. Elas olharam para a cruz e ali foi o lugar onde Jesus pagou o preço. Diz Romanos 5:8, Paulo escreveu à igreja em Roma, porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Foi na cruz que Jesus Cristo ofereceu a sua vida perfeita, uma vida sem pecado, em nome de cada um de nós. Amém? Foi nesse lugar, amém? Nesse lugar que não era para Ele, aquele lugar era o nosso lugar, amém? Mas Ele foi no nosso lugar, amém? Ninguém, absolutamente ninguém. Os profetas do Antigo Testamento, como Moisés, como Isaías, os reis, homens, na verdade, escreveram a palavra do Senhor, patriarcas como Abraão e David, Salomão, outros, nem os profetas
na verdade, como Maomé, como Buda ou outro líder religioso, ele nos pode dar o perdão dos pecados. Verdadeiramente ninguém pode, porque ninguém conseguiu viver uma vida reta, uma vida justa, uma vida sem pecado. Todos pecaram. Buda pecou, Maomé pecou, Isaías pecou, Moisés pecou, David pecou. Todos pecaram, mas verdadeiramente o justo e inocente Jesus Cristo diz que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Amém? E então ele ofereceu a sua vida perfeita, amém? A sua vida santa, a sua vida, na verdade, limpa, aleluia, por cada um de nós. Ele se ofereceu para fazer uma troca. O justo tomou o lugar do injusto, do pecador, do teu lugar e do meu lugar naquela cruz, para nos dar a salvação. Quando falamos salvação, Deus nos salva do quê? Da perdição eterna. Por isso é que Pedro disse muito claramente aos líderes religiosos, lá em Atos 4:12, diz: em nenhum outro nome há salvação. Amém? Porque nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus salva. Amém? E quando Jesus ele deu o último suspiro naquela cruz, ele tinha completado a obra. Amém? Ele disse, está feito, está completa, está consumado. Ele, na verdade, derramou o seu sangue puro em preço de redenção. Aleluia! Para nos resgatar da maldição eterna, para nos resgatar, na verdade, da condenação eterna. E a Bíblia diz agora, não há mais condenação para aqueles que estão em Jesus Cristo. Louvado seja o seu nome. Dá glória a Deus, dá glória a Jesus. Aleluia! Porque não há mais condenação. Porque Ele foi à cruz e a cruz está vazia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Graças a Deus. Antes havia uma cédula de acusação contra ti e contra mim, escrita com tinta. Havia o livro, na verdade, dos condenados. Mas o Senhor foi e rasgou essa cédula da acusação e abriu um novo livro chamado o Livro da Vida. E lá está escrito em letra de tinta de sangue, Jorge, Paula, Nuno, André, está lá escrito Bia, está lá escrito Joana, está lá escrito Paulo, está lá escrito Elisete, está lá escrito Manuela, está lá escrito, aleluia, Tiago, Sônia, Joshua. Está lá escrito os meus queridos irmãos, Sebastião, está lá escrito, aleluia, João, está lá escrito, aleluia, está lá escrito Arnaldo, está lá escrito Normando, está lá escrito Manuela, Helena, aleluia, nome, não para, é um livro cheio de nomes, foram resgatados, aleluia, da sua vã maneira de viver, porque Jesus pagou o preço. O diabo já não tem mais poder sobre a nossa vida. Ele pagou o preço daquela cruz. Dá glória a Deus por isso. Amém? Sinal maravilhoso, é uma mensagem poderosa daquela cruz para cada um de nós. Oh, está lá escrito esperança. E nós temos uma viva esperança que é Jesus. Amém? Glória a Deus. Em segundo lugar, estas mulheres continuaram na sua caminhada. Mais à frente foram descendo e começaram olhar para o lugar onde José de Arimateia tinha cedido um túmulo para estrear, e ali foi colocado o Senhor. Eles sabiam o lugar, estavam caminhando, e enquanto estavam caminhando para lá, sentiram a terra a tremer. Houve um grande terremoto. Marcos 16:3 diz que antes delas lá chegarem no caminho, na verdade, perdão, em Mateus 28:2, diz que houve um grande terremoto. E antes do terremoto ter acontecido, elas sim, agora Marcos 16:3, elas questionavam umas às outras: quem nos removerá a pedra? Mas o Senhor já tinha preparado tudo. O terremoto tinha acontecido. Amém? Irmãos, pensemos um bocadinho naquela pedra. Não é só o facto daquela pedra ter cerca de 2.000 quilos, 2 toneladas, para aquelas mulheres, 5, 6, 7 mulheres, entre 5 e 7 mulheres que ali foram naquela manhã. Irmãos, não seria fácil.
Mas o pior não estava no peso, que na verdade daquela pedra. É que aquela pedra não podia ser aberta, não podia ser removida, porque nela estava o selo do imperador romano. E só com uma autorização especial é que aquele selo podia ser quebrada. Amém? Mas, louvado seja o nome do Senhor, quando elas ali chegam, o que é que elas encontram? Elas encontram a pedra removida, os soldados inconscientes a dormir, né? No chão, ali deitados, na verdade a pedra removida, e de repente um anjo começa a falar com elas. Diz que este anjo tinha um aspecto, Mateus 28, verso 4 e 5, diz que um aspecto como de um relâmpago, veja, um aspecto como de relâmpago e uma veste branca como a neve. Então diz que este anjo estava sentado sobre a pedra, e então ele falou para ela, e lhes disse: não tenham medo, não temais, não tenhais medo, porque eu sei quem buscais. Buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Jesus já tinha ressuscitado. Ele estava vivo. O túmulo estava vazio. Amém. Esta é uma grande mensagem para cada um de nós nesta manhã, nesta tarde, neste dia de Páscoa. É uma mensagem também para cada um de nós. Esta ressurreição, este túmulo vazio, podemos dizer que é garantia que todos nós também temos, que um dia também ressuscitaremos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Podemos ressuscitar como o Senhor, porque verdadeiramente a vitória foi ganha. Amém? Sobre a morte. A morte perdeu o seu aguilhão. Amém? A morte já não é temida por cada um de nós. Paulo dizia: quer morramos, quer vivamos, nós somos do Senhor, porque a morte foi vencida. Não há mais medo da morte. Louvado seja o nome do Senhor. Faz-me lembrar o aguilhão. Na verdade, o aguilhão, na verdade, que foi perdido, que foi tirado. Faz lembrar, na verdade, a abelha, quando ela pica em alguém. Amém? Quando a abelha pica, ela perde o ferrão, né? E ela, ainda que possa viver mais um bocadinho, já não pode picar em mais ninguém. E a verdade é que Jesus foi ferroado com o espectro da morte. Verdadeiramente ele durante 3 dias desceu às partes mais profundas. Ele foi, na verdade, ele foi lá, mas ele venceu a morte. E tragada foi a morte na vitória de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, Jesus foi picado, podemos dizer assim. Jesus foi ferido mortalmente com aquele aguilhão por cada um de nós. O sepulcro estava agora vazio. E amém, e era a forma de Deus nos dar a grande mensagem: descansem, meus filhos, descansem, minhas filhas, aleluia, aleluia. Eu levei a picada por vós, a picada mortal, agora a morte já não vos pode tragar, amém, aleluia, graças a Deus. O anjo disse: ele não está aqui, ele ressuscitou, amém. Esta é uma promessa também tremenda para cada um de nós. Esta é a segunda grande promessa da Páscoa para cada um de nós. Aleluia. Irmãos, mais à frente, elas voltam e vão procurar os discípulos com esta incrível notícia. Encontram Pedro, encontram o discípulo a quem Jesus amava, João. Amém. E eles, Pedro e João, correram para o sepulcro a confirmar aquilo que as mulheres tinham dito que tinha acontecido naquela madrugada, naquela manhã, ao romper da aurora. Amém? E João era mais jovem. Quando ali chegou, esperou por Pedro. Então Pedro entrou. Aleluia. Depois João foi atrás. E o que é que eles encontraram? Um túmulo vazio. Mas não era tudo naquela manhã. Havia naquele lugar, aleluia, em João 20, versos 6 e 7, falam exatamente disso, amém? Ali no interior do túmulo, Pedro encontrou a mortalha do Senhor, a mortalha que tinha sido enrolado, enfaixado, tipo múmia, tipo um casulo, em que Jesus foi, na verdade, preparado, né? E diz que estava vazia.
aquele lugar e os lenços dobrados, lençóis, tudo arrumado no seu lugar. Amém? Esta é uma mensagem tremenda e só podia significar uma coisa, é que Jesus estava vivo. Amém? Como eu disse há pouco, se alguém tivesse roubado o corpo, na verdade, não iria desenfaixar o corpo. Não, aleluia. Ninguém iria arrumar o túmulo, pôr os lenços dobrados, tudo isso. Não. Teriam levado o corpo, teriam levado a mortalha, mas verdadeiramente Jesus Cristo ressuscitou. E aleluia. Por 40 dias, irmãos, Ele iria aparecer a Maria Madalena, aos apóstolos e a mais de 500 irmãos, como diz o apóstolo São Paulo. Jesus iria sentar-se com eles, Jesus ia comer com eles, ter comunhão com eles, amém? Então o túmulo vazio, a mortalha vazia, amém? Fala-nos também a verdade, Jesus ressurreto, e este momento que fala também de uma comunhão tremenda que Jesus quer ter com cada um de nós. Cristo vivo, Ele quer ter comunhão com cada um de nós. Amém? Pensa nisto nesta tarde. A cruz não pôde segurar Jesus. O túmulo não pôde contê-lo. Amém? E a mortalha, amém, tornou-se desnecessária para o Cristo vivo. Aleluia. Hoje quero fazer um desafio muito importante. Tu podes conhecer Cristo vivo também. Tu podes conhecer o seu amor, o seu cuidado, a cura que o Senhor tem para cada um de nós, porque Ele é Jeová Rafa, o Senhor é o médico dos médicos, amém? O Senhor tem perdão, o Senhor tem restauração, o Senhor tem consolo, o Senhor quer abençoar as nossas vidas e as nossas famílias. Um dia, lá na cidade de Filipos, foi perguntado a Pedro, e a Paulo e a Silas: Senhores, o que é necessário eu fazer para ser salvo? E Paulo respondeu para o responsável, o carcereiro-mor daquela prisão: crê no Senhor Jesus Cristo, não num Cristo morto, porque não pode ajudar ninguém, mas em Cristo vivo. Crê que Ele está vivo, crê que Ele morreu pelos teus pecados, crê em Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa, tu e a tua família. Amém? É uma promessa maravilhosa. Cristo vivo, Cristo ressurreto, louvado seja o nome do Senhor. Estes são sinais maravilhosos que vêm da cruz, que vêm da sepultura, daquele túmulo e que vêm daquelas mortalhas vazias. São promessas maravilhosas para as nossas vidas. São promessas maravilhosas para a tua família. Amém? São promessas para ti, meu amigo, que por acaso entraste neste canal e estás assistindo esta mensagem. O Senhor te ama, Jesus deu a vida por ti, Jesus quer dar uma esperança viva, Jesus quer trazer paz ao teu coração. Deixo-vos a minha paz vos dou. É uma promessa de Jesus para a tua vida. Recebe Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Recebe o seu perdão, o perdão dos teus pecados que Ele pagou na cruz do Calvário. Tu podes receber a paz de Cristo, tu podes receber a vida eterna. Basta nesta tarde aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Amém? Ele ascendeu aos céus depois daqueles 40 dias. Ele disse: vou-vos preparar lugar, e se eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Nesta tarde, aleluia, tenho uma pergunta para ti. Já tens a certeza da salvação? Já tens a certeza que quando partires irás para o céu? Nesta tarde, tu podes receber essa confirmação no teu coração, através da vinda do Espírito Santo à tua vida, através, na verdade, do poder do sangue de Jesus, que traz o perdão para os teus pecados. Ele pagou pelos teus pecados. Tu diz: é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, disse Paulo. Amém? Esta é uma promessa maravilhosa para ti neste domingo de Páscoa. Não esperes para outro dia. Faz esta decisão hoje. Tu diz: se hoje ouvires a sua voz, não endureças o teu coração. Deus tem estado a falar contigo todo este tempo. Abre a tua vida, abre o teu coração. Entrega a tua vida a Jesus. Amém? Vamos orar a Deus. Faz comigo esta oração, se quiseres, nesta tarde. Fazer a decisão mais importante da tua vida, que te garantirá a paz interior e te garantirá a vida eterna. Aceita Jesus. Ora comigo. Senhor Jesus,
nesta tarde, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, dá-me o teu perdão e que a partir de hoje fiques comigo todos os dias. Guarda-me e guia os meus passos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.